E aí, galera? Então, show. Beleza. Show. Aí, galerinha, vim trazer pra vocês mais um Bíblia Live. É isso aí. E o somzinho, como é que tá? Estão ouvindo? Tem som aí? Tá ótimo? Beleza. Show de bola. É isso aí. Então, galera, começando mais um Bíblia Live. Peço que vocês compartilhem essa mensagem para que chegue a alguém. Antes da gente começar, eu gostaria de desejar um Feliz Dia dos Pais para os pais, principalmente pro meu, né? Que eu já dei um Feliz Dia dos Pais para ele. E que a gente lembre de um pai maravilhoso que a gente tem, não somente de sangue, mas também um que ora por nós o tempo todo, né? Que olha por nós e nos cuida o tempo todo. E é dele que a gente vai vir falar hoje. Então eu espero que, se vocês puderem compartilhar essa mensagem, ela pode chegar a alguém. E a Bíblia Live é assim mesmo, através da internet a gente consegue conectar muito mais pessoas. Beleza? Bom, Jesus, a gente vai vir falar dele, né, claro. Jesus falava para os judeus e ele ensinava para eles o tempo todo. Mas chegou alguns momentos que ficou difícil explicar as coisas. Principalmente porque muitas vezes ele falava por parábolas. Mas assim, chegou um momento em que os judeus questionaram quem era Jesus ou como era, o que esse cara está fazendo. E perguntaram para ele e disseram: olha, a gente é da descendência de Abraão. Nós somos livres, mas você está falando aí que só através de você a gente vai ser livre, alguma coisa assim. A gente não é escravo não, a gente é descendente de Abraão. E ele citou uma frase que está em João 8, no versículo 32, que fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, é claro que naquela época os judeus não tinham como saber bem certo o que ia acontecer realmente, de como a gente conhece hoje. Mas assim como a gente acaba, por mais que a gente tenha a Bíblia, tenha a internet, tenha outros meios de comunicação, mesmo assim a gente se torna falho em compreender todas essas coisas, porque os assuntos da Bíblia eles são muito extensos, nossa, imagine, né? A gente ter um conhecimento inteiro desse na cabeça é um pouco difícil. Mas o que Jesus, na verdade, nos pede é uma coisa totalmente... Não vou dizer que a gente, né, não tem que seguir a Bíblia, não tem que ler a Bíblia, não tem que ter conhecimento, até temos que ter conhecimento muito, inclusive para discernir o que as outras pessoas falam, até para a gente não acabar sendo levado de um lado para o outro, né, como se fosse um vento. E bom, o nosso assunto principal, eu só pedi que a gente lesse esse João 8 no versículo 32, para a gente guardar um pouco essa mensagem de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 14, se eu não me engano, do versículo 1, vai estar falando assim pra gente: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E Tomé, muito preocupado, perguntou, né? Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma das frases mais de impacto, em que nos dias de hoje, onde a gente tem tanta liberdade de expressão, as pessoas olham para essa frase de Jesus e veem ele quase como uma pessoa que é intolerante. Mas, acima de tudo, nós temos que lembrar que Deus, através de Jesus, ele nos deu uma escolha. Ele, vamos dizer assim, livrou todos do pecado, mas ele nos deu uma escolha, que a gente vai analisar mais no fim do nosso
do nosso conversar aqui. Bom, continuando. Se vós de fato tiveres me conhecido, tivesseis, né, no caso, se eles teriam tivessem conhecido ele realmente, né, teríeis conhecido também a meu Pai, e desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é o suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai, que habita em mim, realiza suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Bom, essas frases elas acabam levando um pouco a nossa imaginação, ou até os nossos sonhos, ou os nossos desejos, que muitas vezes não são próximos dos desejos de Jesus, a fazer muita coisa na nossa cabeça a respeito dessas frases que ele falava, mas a gente tem que ver e olhar para quais foram as obras que Jesus fez. Os discípulos provavelmente eles só entenderam o que eles tinham visto. Inclusive Jesus falou disso: pelo menos pelas obras que eu faço aqui, vejam que, né, vejam que isso não é um sinal, vamos dizer assim, um sinal fraco, né? Esse mostra que eu vim do Pai e que o Pai permanece em mim. Enfim, e se a gente lê o capítulo no livro de João, a gente vai aprender, vamos dizer assim, até no comecinho, de que como surgiu esse tal Jesus aí, né? Então, mas enfim, continuando. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Bom, o problema é que essa frase de Jesus também ela causa muita confusão, principalmente no meio religioso. Nós pensamos que o que a gente tem que seguir agora são um conjunto de regras, onde nós acabamos nos desfocando do que realmente Jesus pediu para nós e do que nós aprendemos ou ouvimos que outra pessoa falou que é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que fazer, e enfim. Mas Jesus prometia, justamente com aquela frase, que ele mandaria o Espírito Santo. Lembre que eu comecei falando que ele falava aos judeus, né? E agora ele estava falando aos seus discípulos, aos quais não compreendiam o assunto que ele falava, principalmente no capítulo anterior, em João 13, de que ele iria para o Pai, que ele ia, enfim, e eles não conseguiam entender. Pelo menos, então, Jesus falou mais ou menos assim. Continuando: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, ou consolador, ajudador, depende da tradução, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Bom, ele estava prometendo justamente o próprio Espírito Santo, né, aos seus discípulos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verás mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas de meu Pai que me enviou. Bom,
Jesus já começava a tentar confortar eles ou explicar de uma forma a qual eles entenderiam um pouquinho mais do que ele estava tentando dizer, tentando passar. Nós também provavelmente naquela época não conseguiríamos entender perfeitamente o que ele queria falar com aquilo. Se hoje em dia a gente às vezes não entende o que Jesus fala, ou você que, por exemplo, estuda a Bíblia, às vezes, nossa, ele estava querendo dizer isso, e percebe que realmente passou um tempo até que você pudesse entender, ou às vezes aconteceu alguma coisa na sua vida e realmente você conseguiu entender. Enfim, continuando. Prestem bem atenção aqui. Esses ensinamentos os tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades, vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Bom, acho que seria importante a gente marcar essa parte justamente da Bíblia inteira, porque justamente Jesus falou que ele enviaria o Espírito Santo para que ele nos ajudasse, e o curioso é justamente essa parte aqui, que ele mandaria ele. Bom, eu vou ler de novo. Esse ensinamento vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós, né? Mas o advogado, o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. É estranho porque muitas vezes, principalmente no meio religioso, ao qual se edificou, se formou em cima de vamos dizer assim, de usarem o título de cristãos, seguirem Jesus, esquecem que realmente Jesus existiu. E quando nós ignoramos a existência de Jesus dentro do nosso modo de viver, nós ignoramos ele, nós negamos a ele, assim como já aconteceu no passado, né? Em pessoas que conseguiam ver ele, conseguiam conversar com ele. E isso é o que me preocupa muito, porque muitas vezes a gente começa a partir para um lado religioso, onde julga, onde aponta, e acabamos esquecendo do que Jesus nos ensinou. Enfim, continuando. E ele confortou eles dizendo assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Vós ouvistes o que eu disse. Vou, mas retorno para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegre com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o Pai me deu. Levantai-vos e partamos daqui. Bom, eu acho que é meio incrível a necessidade que Jesus tinha de justamente confortar as pessoas que estavam à sua volta, os seus discípulos. E por mais que eles não entendessem na época o que realmente ele queria dizer, chegou um momento que eles disseram: poxa, é isso. Não digo completamente, né? Mas eu sei que aquele amor que ele demonstrava com os discípulos é o mesmo que ele demonstra conosco. E ele continuou ensinando, e principalmente por parábolas. Quando as pessoas tentavam perseguir ele, porque disseram: olha, como é que esse cara aí está falando, se ele nasceu de mulher e não sei o que, blá blá blá. Enfim, esse cara está dizendo que ele tem algum poder, que ele vai tirar o pecado do mundo. Como é que é essa história? Bom, ele ensinou principalmente sobre o reino dos céus. E ele não se preocupou em dizer que, olha, isso aqui, é isso ali, entende? Não é mais uma forma de sacrifício. Não ia ser pelo menos para a humanidade ou para a gente sacrificar uma vez por ano ou alguma coisa assim. Enfim, ele depois falou um pouco mais abertamente para os discípulos, explicandinho dessa forma,
E os seus discípulos acabaram entendendo ele um pouco, né? E ele respondeu em João 16, do 31 ao 33, respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis sós. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, aqui, justamente, ele fala de várias formas que... tentando passar para aqueles discípulos uma confiança, em que muitas vezes nós não baseamos nada. Nós não conseguimos basear isso em nada. E a recompensa daqueles discípulos, até alguns chamados apóstolos, justamente foi que aquele que o traiu morreu enforcado. E eu acho isso um tema interessante, porque certo pregador uma vez falou assim: ele não conseguiu passar um dia com a mentira no seu coração. Bom, ele tendo traído a Jesus, ele tendo entregado Jesus, embora isso fosse necessário acontecer, ele não conseguiu passar um dia com a mentira justamente reinando sobre ele, porque ele sabia que o que ele tinha feito era errado. E quantas vezes nós erramos e não tomamos nenhuma decisão. Não estou dizendo que a gente tem que se matar aí, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Porque Jesus ensinou a ele o que ele deveria fazer. Jesus mostrou para ele qual era o caminho. Que ele era o caminho. Bom, Pedro também, ele foi, depois de um tempo, crucificado de cabeça para baixo. André em uma cruz, forma de X, apesar de alguns estudiosos dizerem que a forma de crucificação já era em forma de X em alguns aspectos, mas enfim. Tiago ao fio da espada, assim como Herodes ordenou. E assim como os outros a gente conhece até pela Bíblia, a gente consegue ver como os outros discípulos morreram. E eu gostei muito dessa frase do João Pedro. Como é que está, meu amigo? Eu vou comentar porque eu vou gostar muito. Realmente, eu vou falar para vocês que eu vou citar porque eu gostei muito até. Que Deus não existe. E eu não estou falando isso em forma de rebeldia. Bom, se a gente desse um Deus à existência, assim como ele próprio se deu, enfim, mas eu não vou julgar o que ele fez, né? Mas se nós disséssemos que Deus existisse, algo teria que inventá-lo, não é mesmo? E a Bíblia nos ensina que ele é pré-existente. A complexidade biológica que a gente encontra em todos os lugares, em todas as coisas, não tem uma explicação. Se apelamos para o lado científico, não sabemos nem como nosso cérebro funciona direito. E realmente, eu não sei como pode existir um amor tão grande, porque entre nós não há. Entre nós precisamos debater, nós precisamos entrar em algum lugar, nós precisamos falar alguma coisa. Talvez não para que a gente seja visto, mas para defender uma ideia que de repente a gente tem e não tem fundamento nenhum. E não se preocupe, esses discípulos também não viram, acharam que não tinham visto Deus. Mas Jesus mostrou para eles e falou para eles que, nossa, vocês andaram tanto tempo comigo e não perceberam que eu vim dele. E, bom, enfim. Eu só gostaria de abrir esse parênteses porque eu achei realmente preocupante. Porque eu tenho certeza que nesse domingo à tarde, Dia dos Pais, que a gente tem aqui, é um momento meio sensível para a maioria das pessoas, porque muitas pessoas inclusive perderam seus pais, né? Não tem o seu pai ali na sala assistindo TV, não tem o seu velho, não tem mais o jovem ancião que ia pescar com vocês, enfim, né?
temos pais novos, né? Inclusive o meu, né? Mas enfim, galera, então eu digo pra vocês que assim como Jesus quis dizer uma coisa, que a gente não seja intolerante assim como o mundo vê a ele. Enfim, continuando. Bom, os discípulos compreenderam uma parte de que Jesus falava. E em Romanos 8, creio que o versículo 18 e 19. Paulo fala: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comprados com a glória que em nós será revelada. Prestem atenção nisso, não é um presente que a gente vai... Enfim. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Bom, há vários aspectos em que a gente poderia estar discutindo o tema da existência ou da não existência de Deus. Há vários aspectos que a gente poderia agregar com a nossa, como é que eu vou dizer, com as nossas ideias, com o que a gente acha que realmente é a nossa verdade. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos uma pessoa que fez muito mais pelo mundo do que qualquer outra pessoa. E os nossos padrões, que talvez as pessoas podem olhar hoje para eles e dizerem: nossa, mas isso está tão antiquado, isso é isso aqui, isso é isso ali. Mas a gente tem que lembrar que esse conjunto de padrões eles foram formados por pessoas. E o que Jesus propôs para nós foi um pouco diferente, talvez, do que a gente esteja vivendo hoje, ou da nossa própria intolerância com as coisas. Mas depois de a gente ter visto, pelo menos vamos dizer assim, no episódio de hoje, de que Jesus tinha uma preocupação com que esses discípulos entendessem o que ele veio fazer. Eu usei a tradução também da King James ali em João 14, onde Jesus falava muito de obedeçam isso. E quando a gente vê que não eram mandamentos como regras, e justamente uma demonstração de amor, porque o que ele quer de nós não é que a gente saia por aí abrindo ministérios e, vamos dizer assim, colocando pessoas para viverem de tal forma que não seja a forma, claro, que ele pediu para que nós vivêssemos. E essa forma seria muito esplêndida, porque hoje em dia cada um se preocupa com o seu e os outros, né, acabam ficando... não sei, mas vamos dizer assim, a gente acaba se preocupando muito com nós mesmos e esquecemos das outras pessoas. E quando a gente vê que Jesus começa a falar de tal forma que a gente já viu outros versículos e outros Bible Lives em que ele acabava reconfortando também os seus discípulos e ensinando: sejam livres dessa forma, ajudem, façam o bem, aquele que habita o amor tem Deus, aquele que não tem, enfim, sabe? Então, justamente, quando nós olhamos um pouco mais para Jesus, eu sei que esse assunto é meio batido aqui no Bible Live, mas nós conseguimos ver um pouco mais do que ele queria dizer. E principalmente quando a gente começa a usar de tal forma essas ideias e olhar um pouco mais para a Bíblia com a visão de Jesus, ou vamos dizer assim, com o que ele quis dizer ou com o que ele quis passar, nós começamos a ver um pouquinho mais da sua face. Enfim. E agora eu pergunto para vocês, justamente para vocês que seguem Jesus, aonde está você? Paulo disse aos Romanos que a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. E eu pergunto, onde é que está você? Que conheceu a Jesus, todo o seu sofrimento e a glória a ele restituída, vamos dizer assim, e que ainda conhecerá mais e mais a sua glória a cada dia, aprenderá dele para o resto da vida, assim como ele disse que nós aprenderíamos. E, enfim, embora a gente cometa erros, aonde estamos nós?
que reconhecem o erro. Eu gostaria de dizer para vocês, principalmente os mais rebeldes, porque eu já fui um também, que Ele te ama e não está te pedindo um sacrifício ou uma barganha tola, mas Ele te deixa uma escolha em que você pode ser o bem ou o mal na vida de outras pessoas, em que você pode escolher entre fazer as pessoas sorrirem ou as pessoas chorarem, em que você pode manifestar o amor de Deus aqui na Terra, porque simplesmente esse amor de só ajudar as pessoas que a gente quer, em questão de esses são os meus, vou fazer isso por eles, enfim, a gente pode realmente manifestar esse amor aqui. E sabe por que muitas das pessoas não oferecem isso? Porque elas não têm, ou porque elas não receberam do Pai, ou assim como o Pai falou, tá aqui, vem, volta para casa. E nós mesmos que nos dizemos cristãos, ou que seguimos a Jesus, ou até outra denominação, qualquer outra, enfim, nós esquecemos quem é o nosso principal mediador, quem é o nosso principal pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas. E amando o próximo, consequentemente, assim como Jesus ensinou, nós conseguimos demonstrar esse amor a Deus. E eu gostaria de deixar uma frase de um pregador muito bom, que eu admiro muito seu trabalho. Muitos não gostam dele, enfim. Eu acho que assim como eu, ou assim como qualquer outra pessoa que fale de Jesus, fale da Bíblia, fale, enfim, nós temos nossos pontos positivos e nossos pontos negativos, principalmente quando nós colocamos o parênteses para falar, né? E eu vou usar uma frase dele para finalizar o vídeo, que justamente Deus escolheu ser amado no próximo. E eu gostaria que a gente pensasse nessa frase e levasse essa frase para uma reflexão, não somente de um dia, quer dizer isso, mas leve por, vamos dizer assim, uma semana. Tente pensar nessa frase todos os dias. Coloque essa frase, sei lá, na parede do seu quarto e pense o que Jesus quis falar com... o que Jesus quis falar. Justamente é Ele, né? Porque Ele nos ensinou esse amor ao próximo, que a gente não devia odiar o inimigo, mas a gente devia amar. Mas uma reflexão que esse pregador fez era justamente que Deus escolheu ser amado no próximo. Beleza, galera? Assim como vocês podem ler o capítulo de João, o livro de João inteiro, eu creio que talvez a gente não chegue a outra ideia, a não ser como forma de alguma teologia sistemática. Porque quando a gente olha para Jesus e pensa o que eles imaginam, o que ele deveria ter dito, eu creio que a gente começa a realmente conhecer qual seria o significado da verdade. Qual seria essa verdade de Jesus? Ele é a verdade, Ele é o caminho mesmo. E isso deixa você livre para escolher. Se você quer escolher a Jesus, se você quer fazer isso, se você quer fazer aquilo. E sempre pensem que eu não estou obrigando ninguém a nada, e muito menos Jesus. Ele está te oferecendo isso, e de tal forma Ele oferece e não olha para as coisas que você já cometeu, não olha para os erros que você cometeu já na vida, porque eu tenho certeza que você já deve ter cometido erro com alguém ou com muitas pessoas, assim como eu já cometi, assim como pode ser que hoje eu cometi e nem percebi. Então reflitam no que Jesus quis dizer com essas palavras. Se os discípulos deles naquela época entenderam o que ele queria dizer, eu creio que nós, com tanta informação, com tanta propriedade em dizer que isso, isso é aquilo, eu creio que a gente pode compreender, ou aliás, a gente não consegue compreender o tamanho desse amor por nós. Beleza?
Obrigado, gente. Eu gostaria que vocês compartilhassem essa mensagem se vocês puderem. E tentem pensar um pouquinho mais, justamente serem um pouquinho menos intolerantes, principalmente com as coisas que ocorrem no nosso dia a dia. É isso aí. Então, lembre disso. Deus escolheu ser amado no próximo. Obrigado.